Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini e nós vamos prosseguir o nosso estudo de medicina legal. Professor, qual será o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é esse que aparece aqui, ó, documentos médico-legais. Portanto, meus queridos, esses documentos médicos legais, eles formam uma parte da medicina legal, aparecem nos concursos, não tem tanta frequência, mas quando aparece, você não pode errar. Eu espero que você não erre nenhuma questão dessa. Beleza? E para não errar nenhuma questão, sabe o que eu tenho? Eu tenho um plano D para vocês. Um plano D. O que é esse plano D, professor? Nós vamos ver daqui a pouquinho do que se trata. Então, vem aqui comigo, vamos ver inicialmente o conceito de documentos médico-legais. É toda informação escrita, fornecida por um médico, em que relata a matéria de interesse jurídico e médico-legal. Portanto, não é qualquer pessoa que pode fornecer um tipo de documento médico-legal. Nós temos documentos médicos, certo? Nós temos isso, documentos médicos, mas médico-legal, quando ele tem a finalidade de interesse jurídico ou para a medicina legal. Através desses documentos, o médico fornecerá seus esclarecimentos, que podem ser escritos ou verbais, à justiça ou à parte interessada. Ela pode ser resultante de pedido de parte interessada, como por exemplo os atestados, os pareceres médicos legais, ou fruto do cumprimento de encargo definido pela autoridade competente. Vamos dar só uma explicaçãozinha no que seriam essas coisas. Quando nós temos um acionamento, uma requisição de exame, o médico é obrigado a fornecer um documento das suas buscas, da sua perícia, dos seus achados. Mas ela também pode ser, não por via de requisição, mas uma solicitação. Vamos supor que você vá a um atendimento, por exemplo, no IML, e você está no seu período de trabalho. Você pode solicitar. E o médico recomenda que você tenha, por exemplo, no caso de lesões corporais, o médico pode solicitar que você fique afastado das suas atividades laborais por um certo período. Para isso, você solicita um atestado médico. Mas nós temos também um outro tipo de documento que é solicitado ao médico por uma parte ou mesmo pela autoridade quando surgem dúvidas acerca de um determinado assunto. Nós vamos chamar isso de parecer e vamos estudar no andamento aqui do nosso curso. Prosseguindo, os documentos médicos legais podem também serem chamados de atos médicos legais. Nós vamos ter algumas diferenças no conceito e uma visão diferente quanto a parecer para alguns autores. E aí eu vou trazer essas diferenças porque dependendo da banca, qual é a bibliografia que a banca usa, você tem que ficar antenado. Vamos nessa? Então, Hélio Gomes nomeia 5 modalidades: atestado, relatório, consulta, parecer e depoimento oral. Flamínio Fávero, 3 espécies: atestado, relatório e parecer. Então viram que aqui nós já temos uma diferença. O Hélio Gomes e o Fávero, um com 5, outro com 3 modalidades. De uma maneira geral, eu digo a vocês que a maioria das bancas acabam por optar pelo conceito de 5, ou seja, de Hélio Gomes, beleza? Na missão de informar as autoridades, o médico produz documentos que apresentam uma configuração que vai variar ou pode variar de acordo com a situação, mas principalmente de acordo com a sua finalidade. Nós vamos ver as características desses documentos, chamados de médico-legais.
Quando a gente fala que ele varia, principalmente para o relatório, é importante que você conheça a estrutura, o arcabouço. Ele tem, vamos dizer assim, divisões. E essas divisões devem aparecer nesse documento. Tá certo? Então é isso que eu quero chamar a sua atenção. Dependendo do tipo de documento médico legal, ele vai ter uma configuração básica. Outros não. Atestados, por exemplo, não tem nenhum perfil, nenhum padrão, não é padronizado. Mas o relatório, que é um dos mais solicitados, um dos mais importantes em prova, esses têm uma arquitetura. Prosseguindo. Conceito final que nós vamos aqui, ó. É toda informação escrita, fornecida por um médico, em que relata matéria de interesse médico, jurídico e médico legal. Beleza? Fruto da pesquisa, da busca. Então nós vamos prosseguir vendo um pouquinho mais sobre esses documentos. Vamos lá? Os documentos médicos legais, eles são relativos às perícias realizadas por médicos e são assim denominados. Mas nós também temos aqueles que são realizados por peritos, que não atuam na área médica, e aí são chamados de laudos. Vejam, o médico legista ou o médico, ele emite um documento médico, legal. Um perito criminal, ele emite um documento chamado laudo criminal ou laudo pericial. Pode ser que alguma banca questione essa diferença para vocês. É mais um rodapézinho de livro para você não correr riscos. Prosseguindo, nós temos as seguintes características. São todas as informações de conteúdo médico e que tenham interesse judicial. Características desses documentos. Emitidos por médicos habilitados, eles decorrem de exames médicos, são normalmente apresentados por escrito e objetivo o esclarecimento de questão judicial. É necessário para um andamento de um processo, de um inquérito, que nós tenhamos essas informações sendo anexadas ao processo. Portanto, elas devem ser escritas, devem ser documentos escritos, mesmo que ele seja gerado de uma forma oral, mas tem que ser colocado a termo para fazer parte de um processo legal. Belezinha? Quando eu disse a vocês que nós temos um plano para essa aula, eu vou trazer justamente esse bizu que você mata a maioria das questões. Plano D. O que é o plano D? Dê print nesse slide. Plano D é um bizuzinho para que você guarde os principais documentos. P de parecer. R de relatório médico legal. E aqui nós temos o laudo ou o auto. O laudo, quando ele é escrito pelo próprio médico, e o auto, quando ele é ditado ao escrivão, na presença de testemunhas. Beleza? Então esta é uma diferença que as bancas gostam de pedir. Quando ele fala de relatório, ele pode dar um conceito trocado para ver se você erra a questão. O A de atestados. O NO de notificações compulsórias. Entenda, notificações obrigatórias. Essas notificações nós vamos ver qual a importância delas. E aí, nesse plano, tem o D ainda que falta, né? O D de depoimento oral. Depoimento oral. Portanto, os depoimentos orais fecham aqui os principais documentos. Eu gostaria de ressaltar a vocês que existe também um outro documento médico, que é
o prontuário. O prontuário é aquele documento, por exemplo, quando você vai a uma consulta médica, em que ele faz todo um levantamento dos seus dados de identificação, das suas características, e ele coloca um relato daquela consulta, o resultado daquela anamnese. Esses documentos, eles, por exemplo, ocorrem com médicos, com dentistas, e eles são importantes, né? Porque você sabe que exames odontológicos e até mesmo esses exames médicos podem ser requisitados pela autoridade para um possível esclarecimento. Prosseguindo, nós vamos começar a ver cada tipo de documento. Vamos buscar seguir essa ordem aí, do plano D? Vamos ver, portanto, inicialmente os pareceres. Aqui nós temos algumas divergências entre autores, mas não havendo a divergência entre autor, quando a banca solicita o que é um parecer, você vai usar esta ideia. O que são pareceres? Alguns autores consideram como consultas. Então, são consultas feitas a renomados especialistas na área médica para utilização em processo judicial, seja ele de diversas modalidades, ou também administrativo. Eles são documentos oficiosos, particulares, encomendados pelas partes para reforçar sua tese, e eles devem ser analisados com cautela e raramente se sobrepõem aos exames oficiais. Então, eles são oficiosos, eles não são oficiais. Professor, para que eles servem? Vamos pensar na seguinte situação. Surge uma dúvida, por exemplo, num caso criminal. Mas essa dúvida ela não é dirimida pelos envolvidos. O que pode acontecer? A parte pode solicitar que um especialista naquela área traga informações. Veja, ele vai buscar informações, esclarecimentos. Por isso, esse cara vai ser consultado acerca desse assunto, esse especialista. Daí, pareceres também podem ser considerados consultas, dependendo do autor. Para consulta e parecer, nós temos algumas controvérsias. Para Fávero, ele opina que parecer é resposta a uma consulta. Então, a pessoa é consultada e ela dá o seu parecer. Souza Lima diz que consulta é pergunta e não resposta. Hélio Gomes e outros autores, eles diferenciam os dois termos. Parecer é dado a uma das partes, sendo documento particular, feito por autoridade científica no assunto consultado. Consulta é o meio pelo qual os interessados esclarecem suas dúvidas através de autoridade processante acerca de um relatório médico legal. Então vejam que aqui é relacionado a um relatório médico legal. Já o parecer é uma das partes que solicita informações acerca de um assunto específico. Então nós temos essas divergências entre esses autores. Beleza? Nós vamos falar agora do parecer. O parecer, ele costuma ter uma estrutura base. Essas estruturas você deve saber. Beleza? Tem bizu, professor? Tem. Vou trazer um bizuzinho para que você também fique mais tranquilo no seu estudo. Então, o parecer, ele é dividido em 4 partes. Preâmbulo, exposição, discussão e conclusão. Vamos ver cada uma dessas partes. O que significa? Então, preâmbulo, né? Pré-âmbulo é uma abertura ali do caso em si. Nós vamos ter as informações referentes ao caso, do que se trata, quem solicitou. Então, de uma maneira geral, nós teremos ali constando a qualificação do solicitante, também do parecerista e os dados do processo. Quem é, quem solicitou, quem é o parecer, as suas qualificações e quais são as informações relativas a qual processo, quais as informações processuais. Exposição
é a transcrição dos quesitos e do objeto da consulta. Discussão. Sempre, guardem isso. A discussão sempre é a parte mais importante. Nós vamos ver que é ali que a gente tem todas as informações acerca da dúvida, acerca dos achados de um médico legista, por exemplo. Então, nesse caso, é onde os fatos apresentados são analisados em minúcias. Conclusão. Esta conclusão, no parecer, é o modo de ver do parecerista, e ele responde aos quesitos formulados. Qual que é o bizu? Predisco. Predisco. Então, ó, deixa eu tirar esse ezinho aqui, né? Predisco. Esse O é minúsculozinho. Vou colocar assim para você lembrar das iniciais. Preâmbulo, exposição, discussão e conclusão. Os pareceres, eles podem ser orais ou escritos, e somente o parecer escrito vai integrar os autos. Então, qual que é o bizuzinho para parecer? Predisco. Guardem isso, porque predisco significa as 4 partes, né? A estrutura do parecer. Agora nós vamos ver os relatórios. A meu ver, o principal documento médico legal, né? Pelo menos o mais frequente, servindo à justiça. Os relatórios médico-legais, eles são mais complexos. Eu vou trazer para vocês relatórios, laudos verdadeiros. Vou omitir algumas informações, mas você vai ter ali uma grande ideia do que seria um relatório. Vamos prosseguir? O relatório, ele é elaborado por médico. Ele é o mais comum dos relatórios. E eu diria que ele também é o mais importante dos relatórios. Muitas vezes, o laudo pericial ou o laudo médico são as provas mais contundentes contra uma parte. Por exemplo, contra um acusado. Eles são os documentos mais importantes para ajudarem a chegar às conclusões acerca de um fato, acerca de um crime, acerca de uma lesão, acerca de uma autoria, inclusive. Eles não necessariamente, o médico legista, ele não tem a obrigação e ele não tem normalmente condições de determinar a autoria. Ele não determina a autoria. Ele fica mais restrito às informações dos seus exames. Quem busca determinar a autoria é a autoridade competente. Grande bizuzinho aqui para vocês, que isto é o que as bancas pedem. Se ele for ditado, ele é chamado de auto. Ele é ditado para o escrivão, na presença de testemunhas. Mas o médico legista, ele pode escrever, redigir esse relatório. E aí, ele não se chama mais auto. Não precisa de testemunhas. O médico é o responsável por aquilo que ele escreveu. Daí o nome é laudo. Então nós temos o auto e o laudo. O relatório médico legal consiste na narração minuciosa da perícia que foi realizada pelo legista. Atestados. Atestados, nós temos diversos tipos de atestados. Nós vamos ver que existem classificações para os atestados. Aparece de vez em quando em prova, mas é interessante que você os conheça. E saiba que quem atesta um fato, ele pode e será responsável por aquilo que ele está atestando. Se um médico fizer uma falsa declaração em um atestado, ele é passível também da aplicação penal contra si. Prosseguindo, atestados chamados de clínicos
São simples declarações para certificar as condições de sanidade ou de enfermidade. Por exemplo, para justificar a ausência do paciente ao trabalho, ele normalmente é a pedido do interessado. Eu já havia comentado isso com vocês minutos atrás. A parte interessada solicita. Você vai ao médico, você solicita um atestado para abonar, por exemplo, a sua ausência ao trabalho. Atestados para fins previdenciários. Aqui nós temos um grande imbróglio no país, né? Um atraso danado, uma demora danada para esses atestados previdenciários. São para comprovação de estado patológico, normalmente versando sobre afastamento, recebimento aí de pecúnio, indenizações, né? Comprovar ou não a possibilidade da pessoa ter condições laborais ou não. Eles podem ser oficiosos. Então aqui nós temos uma classificação. Eles podem ser oficiosos. São aqueles solicitados para atender interesses particulares. Vejam, particulares. Administrativos, quando para o serviço público, para efeitos de licenças, de aposentadorias ou abono de faltas. E é obrigatório que o médico indique o CID, que é um código internacional da doença. E um atestado judiciário, para interesse da administração da justiça. Também tem que indicar o CID, professor. Daí, nós temos alguns atestados que podem aparecer na prova. Normalmente, o atestado que aparece na prova são atestados de óbito. Não confunda atestar o óbito com a certidão de óbito. Atestar o óbito é um documento e certidão de óbito é outro. O atestado de óbito é feito por um médico e a certidão de óbito é feita em um cartório. Beleza? Prosseguindo. Então, o atestado de óbito é um documento médico legal pelo que se afirma a cessação da vida. Ele é muito importante, porque cessando a vida, aquele ser, ele perde os seus direitos, né? Ele não existe mais. Isso pode influenciar e muito para outras pessoas, porque nós temos divisão de bens, nós temos outras repercussões da morte de um indivíduo. Cessou aquela existência, mas nós podemos ter partes interessadas. A declaração de óbito é um documento padronizado em todo o território nacional. É distribuído pelo Ministério da Saúde e ele tem 8 blocos de informações. E eles são dados por médicos, né, esses blocos, né, constantes da 4ª declaração de óbito. O atestado de óbito é indispensável para o registro do óbito junto ao cartório. Portanto, o médico atesta que a pessoa morreu, atestado de óbito. Com esse atestado, vai ser feito o óbito, a declaração de óbito, no cartório, que pode ser chamada também de certidão de óbito. Esse cartório de registro civil, ele vai reter uma das vias do atestado de óbito e vai encaminhar a outra ao serviço de estatística. Vai fornecer à família a certidão de óbito, para que se possa realizar o sepultamento ou cremação, conforme determinado no artigo 77 da Lei 6.015 de 73. Então vejam, não ocorre o sepultamento legal, né, sem ter a certidão de óbito. E outra coisa, a família pode solicitar a cremação, só que a cremação não pode ser feita a qualquer momento ou simplesmente pela vontade da família, digamos assim. Existem situações, principalmente mortes violentas, em que a cremação só ocorre mediante autorização aceite da autoridade policial. Existem situações em mortes violentas que pode ser necessário fazer a exumação.
se fizermos a cremação de um caso de morte violenta ou morte suspeita, elimina-se a possibilidade de fazer a exumação. Por isso, casos de cremação precisam ser autorizados. E isso está previsto na Lei 6.015. Fiquem atentos a esse detalhe. Importância do atestado de óbito. Juridicamente, transmite direitos e obrigações. E também importância sanitária. Vejam, quando uma pessoa morre e é uma causa que consta de um rol de doenças, da notificação compulsória, essas informações sanitárias elas são muito importantes. Vejam o caso da Covid. Quando se começa a observar aumentos de casos, esses dados eles são importantes para as autoridades sanitárias, inclusive, para se classificar, no caso foi classificado como pandemia, mas vamos pensar em doenças de um certo local, uma epidemia. Daí, meus caros, as medidas sanitárias serão tomadas levando em consideração essa ocorrência, esse levantamento estatístico. Atestado de óbito em casos de morte. Claro que é em casos de morte, mas que tipo de morte? Natural, mas por doenças mal definidas ou morte violenta? Então vamos ver que a natural, ela é atribuição do próprio médico desde que ele tenha assistido o paciente. Vejam, a morte é natural. A pessoa vinha sido acompanhada por um médico. Esse médico que faz esse acompanhamento da vítima, é ele quem faz, é ele quem atesta o óbito. A morte é natural, tranquilo, o médico atestou. Nesses casos, a cremação ela pode ser feita sem maiores imbróglios. Então, poderá ser feita cremação desde que haja declaração de vontade nesse sentido ou interesse para a saúde pública. Interesse de saúde pública é que se tiver, por exemplo, a morte decorrente de uma doença contagiosa, então pode-se fazer a cremação. O atestado de óbito será firmado por 2 médicos ou um médico legista. Cuidado com isso, hein? Aqui pode ser um bizuzinho, uma bananinha para você na prova. Agora vamos ver uma morte natural, mas que ela não tenha sido assistida. Uma pessoa que de repente foi hospitalizada, a família leva a pessoa ao hospital, ela é encontrada na rua e não se tem um histórico, de internações anteriores desse paciente, dessa pessoa, não se tem muitas informações e ele vem a óbito. Isso a gente chama de morte natural, porém por doenças mal definidas. Daí quem atesta não é o médico que atendeu o paciente, mas o médico do sistema, do Serviço de Vigilância, Serviço de Verificação de Óbito. Oi! Médico do Serviço de Verificação de Óbito, que é o SVO. Normalmente, ele é um patologista. Só uma curiosidade. E nós temos um terceiro tipo de morte, que é a morte violenta. Aí, meus caros, quando é caso de morte violenta, o corpo, o cadáver, obrigatoriamente tem que ser levado ao IML. E aí quem vai fornecer esse atestado é o médico legista. Então vejam, um médico do SVO, um patologista normalmente, e um médico legista. Essas diferenças podem aparecer na sua prova. Então, em casos de acidente, suicídio, ou crime ou morte suspeita, que é aquela inesperada, sem causa evidente, vai o cadáver para o IML e vai ser feito aí o atestado pelo médico legista. Belezinha? Fiquem atentos a esses casos. Eu vou trazer para vocês mais algumas observações relativas a esses documentos e também sobre a cremação. Então, a cremação de cadáver no caso de morte violenta, ela pode ocorrer, mas ela tem que ser autorizada. O médico está impedido de atestar o óbito em algumas situações.
nos casos de morte natural, em que não se tenha dado assistência e nos casos em que não se tem diagnóstico de causas mortes, ainda que tenha havido curto período de internação. Atentos a algumas bancas que são cheias de detalhes. Isso é importante. Nos casos de morte violenta ou suspeita, é necessária a autópsia. Eu não gosto desse termo. Eu gosto do termo necrópsia. Necrópsia, porque auto é por si só. E o atestado será fornecido pelo médico que realizar nas dependências do Instituto Médico Legal esta necropsia. No caso de óbito de recém-nascido ou nascido vivo, o médico estará obrigado a fornecer o atestado de óbito. Então, recém-nascido ou nasceu vivo e faleceu, o médico é obrigado. Nesse caso, registra-se o nascimento e o óbito, independentemente do tempo de gestação e das características do feto. Por que isso? Porque nós temos uma situação especial. Nós podemos ter o natimorto. E aí, muda um pouquinho o que acontece com o natimortos. Nós vamos ver isso agora. O registro deve ser feito mesmo que a criança nasça sem vida. Que registro? O registro de óbito. Existem situações, e aqui é importante que você saiba, em que o tempo de gestação é muito pequeno e o feto permanece retido dias no útero materno, processo de maceração, lembra disso? E quando ele nasce, ele já se encontra em processo de decomposição, que é a maceração, não sendo possível individualizá-lo. Daí, nós vamos ter uma regra formulada com base na CID-10, a qual considera o período perinatal. Então, para a gente concluir essa parte. Nascido mesmo que morto, tem que ter o registro de óbito, certo? Tem que registrar, né? Tem que ter o atestado de óbito. Agora, se morre durante o parto, durante a gestação, existe uma regra, porque nós temos uma gestação, vamos dizer, convencional, de 40 semanas, não é isso? Que a gente chama popularmente de 9 meses. Aqui nós vamos ver que, chegando numa situação básica, não é necessário o registro de óbito. Como assim? Guardem esses valores. Feto a partir de 22 semanas de gestação. 22 semanas de gestação. Feto com 500 gramas ou mais do que 500 gramas e com 16,5 centímetros, esse sim nós vamos ter o registro de óbito. Agora, o que estiver abaixo disso não é considerado nascimento, é considerado aborto e não é necessário atestado de óbito. Eu já vi isso aparecer em prova e tem gente que se lasca. Ele não sabe esses valores. Tá certo? Então, abaixo de 22, 516,5 é aborto. Não requer atestado de óbito. Vamos ver mais coisas no nosso próximo bloco.